Eu tenho pregado aqui na igreja uma série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Efésios, e nós queremos continuar neste caminho até o final dela. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 21, mas nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é o mês da família. Nos próximos 2 domingos eu quero falar sobre exatamente a parte em que a carta aos Efésios destina o seu texto aos casais, ao marido, à esposa e também aos filhos. Mas hoje eu ainda quero conversar sobre um outro tema que está aqui nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, do 1 ao 21 do capítulo 5. E o meu tema de hoje é amor, luz e sabedoria. Gostaria de ler o texto com você. Ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza e nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Amém? Antes de trazer a mensagem, antes de pregar, eu gostaria que nós orássemos, e nessa oração, eu gostaria de colocar a vida do Wagner nas mãos de Deus. A igreja ficou sabendo, né, pelas informações nos grupos e pelos contatos, o Wagner, filho do Valdete, da Marli, sofreu um acidente de trabalho bastante grave. Graças a Deus, não é, ele está bem, não é, em relação ao acidente que sofreu, mas nós gostaríamos de orar pela vida dele, orar pela vida da família, que Deus continue abençoando, que Deus guie, que Deus cuide, que Deus abençoe também o André, não é, e o seu trabalho, enfim, toda a circunstância. Afinal de contas, ele era a empresa do André, da Kátia. Então nós queremos colocar tudo isso em oração, para que Deus abençoe, que Deus esteja trabalhando no meio de todas essas circunstâncias, daquilo que está acontecendo, que Deus cuide dessa família e que possa restabelecê-lo completamente. Então a igreja tem, vocês sabem, né? A igreja tem orado pela vida do Wagner, para que ele fique bem, para que ele se restabeleça. Gostaria de convidar a igreja para ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor pela vida dele, para que Deus o abençoe e o restabeleça por completo. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui na sua presença nesse momento, buscando a tua face mais uma vez, em oração, pedindo a tua direção, Pai. Queremos neste momento, de uma forma muito especial, colocar a vida do Wagner nas mãos do Senhor. Nós pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor cuide dele, que ele possa restabelecer a sua saúde completamente, para que possa voltar a trabalhar, viver a sua vida normalmente. Nós te agradecemos, Deus, porque pela gravidade do acidente, nós poderíamos estar aqui vivendo um momento muito mais difícil do que esse, a família poderia estar sofrendo muito, mas a bondade do Senhor fez com que ele pudesse agora estar se restabelecendo. Então que o Senhor o abençoe, que o Senhor cuide dele, que ele possa ficar bem,
que ele possa ser completamente curado, Deus, e que todo o tratamento médico que ele está passando possa ser suficiente para que ele fique realmente completamente restaurado. Deus, nós também pedimos pelo André, que o Senhor abençoe a vida dele, a sua empresa, Deus. Essa situação toda complicada que se desenvolveu em relação ao fato, e nós queremos colocar isso diante do Senhor. O Senhor é o dono da história, o Senhor é dono das nossas vidas, e em meio às circunstâncias, dos nossos acertos e dos nossos erros, o Senhor está sempre presente. Então queremos que o Senhor esteja com a tua mão poderosa, atuando de forma grandiosa nessa circunstância, restaurando e restabelecendo todas as coisas. Nós colocamos isso nas suas mãos. E agora também pedimos que o Senhor continue a falar conosco, através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida do Wagner, que Deus abençoe a cada um de nós, e que o Senhor continue a falar conosco aqui nessa noite. Bom, como em todas as mensagens que eu tenho pregado aqui nessa série, eu tenho começado sempre com uma pergunta, né? E a minha pergunta desta mensagem especificamente é: como vai a sua caminhada com Deus? Eu queria começar por aqui. Se você pudesse avaliar como tem sido a sua caminhada com Deus, em todos os aspectos. Então pensa assim: vida devocional, tempo de oração, testemunho, culto, vida em comunidade, serviço cristão, mudança de comportamento, não é? Transformação de caráter. Que nota você daria a você mesmo? Que nota você daria? De 0 a 10, onde 0 é muito ruim e 10 é um nível de santidade muito top, não é? Qual nota você daria para você mesmo na sua caminhada com Deus, se você tivesse como medir isso? Essa é uma pergunta assustadora, eu sei, não é? A gente começa a ser confrontado logo de cara quando a gente vê uma pergunta como essa. Eu acredito que essa mensagem tenha muito a ver com isso. Durante anos nós caminhamos na fé com Deus, mas por vezes a gente sente o impacto dessa constatação de que nós estamos, de certa forma, por assim dizer, desalinhados com o propósito de Deus para as nossas vidas. Assim como em relação a esse compromisso que um dia nós firmamos com o Senhor. Bom, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que a gente começa bem e a gente percebe que de vez em quando pelo curso da nossa jornada, a gente dá meio que uma vacilada, a gente dá uma fraquejada, nós oscilamos, ficamos mais fracos espiritualmente, caímos na vida devocional, não é? Caímos num pecado. É assim que acontece, infelizmente. Nessa parte aqui da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele está apelando para que nós andemos na luz do Senhor, e ele mostra esse caminhar, esse andar sobre vários aspectos da vida diária. Então, uma boa parte da ideia de caminhar na luz de Deus consiste em ser sábio. Então, andar, né, essa palavra aqui, é uma analogia excelente para a vida cristã. Essa ideia de caminhar é uma comparação fantástica para nós. Paulo, o apóstolo, ele encoraja os efésios a andar de maneira digna, que agrade o coração de Deus, fazendo o que Deus deseja e abandonando aquilo que entristece o coração de Deus. Então, em resumo, de uma maneira prática, simples de dizer, acredito que seja isso que Paulo está querendo nos ensinar. Você vai caminhar na fé cristã? Então ande de um jeito que agrade o coração de Deus. Procure não fazer coisas ou deixar de fazer coisas, ou seguir atalhos nessa caminhada que desagrade o coração de Deus, entristeça o coração de Deus. Bem, é isso que ele está dizendo. Então, se a gente fosse expandir essa analogia, e é daí que eu tirei o título dessa mensagem, o apóstolo Paulo, ele mostra como os filhos de Deus devem andar no amor, na luz e na sabedoria. Entendo que é isso que Paulo vai nos ensinar aqui. Então eu quero falar sobre essas 3 coisas aqui com você nessa noite. Então a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar nos versículos 1 e 2 é como andar em amor. Ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E quando a gente celebra a ceia do Senhor, um texto como esse torna muito mais fácil a nossa compreensão quando comparamos com este momento especial e o significado da ceia. Então a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que somos discípulos, e o discípulo segue um mestre. Ele é discípulo porque segue o mestre. Então o discípulo imita o seu mestre. A gente tem vivido num mundo onde Deus tem sido descartado. Pode perceber.
Não é que as pessoas não acreditam em Deus, não é isso que eu estou dizendo. Na sua maioria esmagadora, as pessoas acreditam sim em Deus. Mas a questão é que as pessoas relativizam a palavra de Deus. E nós não aceitamos isso. A palavra de Deus não pode ser relativizada. Não existe meios termos. Nós não podemos seguir por esse caminho. Se nós somos discípulos de Cristo na caminhada da vida cristã, nós não podemos seguir atalhos. O mestre está indo por qual caminho? É por esse caminho que nós devemos ir. Então não importa o que o mundo diga ou faça, a imitação de Deus é um ensino claro em toda a Bíblia. Não importa o que as gerações, o contemporâneo, a modernidade, a pós-modernidade, as coisas que estão surgindo, né? O que está pegando aí, o que está na crista da onda, o que está pegando, o que está rolando, não importa. Seja o que for, onde for e como for, se estiver destoando do que a palavra de Deus ensina, nós não devemos seguir. Se é um direcionamento do qual Deus não se agrada, é um caminho pelo qual nós não devemos andar. Bom, Paulo ensina a esse respeito através da relação pai e filho. É assim que ele mostra logo de cara. Essa comparação é importante e é bem simples, né? Porque filhos aprendem pela imitação. Então, os nossos filhos, eles aprendem porque eles nos veem fazendo e eles fazem como a gente faz. Então, como Deus é amor, da mesma forma, os filhos de Deus devem andar como? Devem andar em amor. Então, como Deus é luz, os filhos de Deus devem andar de que maneira? Como luz, ou na luz. Como Ele é a verdade, nós devemos agir e falar a verdade o tempo todo. Então, tudo que o mestre faz, nós, discípulos, devemos replicar, devemos fazer. Agora, observe que o amor de Deus que nós devemos imitar tem duas características muito específicas, segundo o texto que lemos, os versículos 1 e 2 que estão aí. A primeira é o perdão, porque está inserido o perdão aí, não é? Através do qual, não é, ele anulou os nossos pecados. Foi o que Cristo fez. O seu perdão apagou para sempre os nossos pecados. E a segunda coisa é o sacrifício através do qual ele se entregou para que pudéssemos ser salvos. Então, é a esse nível de amor que Deus nos desafia em Cristo a exercitar em favor das pessoas. Não é o que está escrito? Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Olha o termo, como também, não é? Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta. Então é a esse nível de amor, o amor que está relacionado ao perdão e à vida sacrificial. É assim que nós devemos amar, é assim que nós devemos servir às pessoas que estão ao nosso redor. Bom, eu disse que eram 3 coisas. A primeira coisa delas, então, é andar em amor. Nós somos chamados, convocados por Cristo nessa jornada a andar em amor. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos andar como filhos da luz. E aí ele vai dizer, primeiramente nos versículos 3 e 4, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Agora, olha que interessante o que Paulo está nos ensinando aqui. Lembre-se que eu tinha dito lá atrás, numa outra mensagem, que a carta de Paulo aos Efésios é dividida certinha. Os 3 primeiros capítulos, Paulo ensina a teologia, a teoria da teologia, de como devemos fazer. E os 3 capítulos seguintes, os 4, 5 e 6, eles são a prática dos 3 primeiros capítulos. Então, primeiro ele ensina, através da teoria, da teologia, aquilo que ele vai ensinar em seguida a praticar. Ou seja, baseado nos 3 primeiros, nós cumprimos na prática o que está escrito nos 3 próximos capítulos. O que Paulo está querendo nos ensinar agora aqui? É que a luz expõe as nossas imperfeições. Nós devemos andar como filhos da luz. A luz expõe as imperfeições, não é? Então, quando nós às vezes olhamos um ambiente escuro, está tudo bacana. Mas quando acendemos a luz, nós começamos a observar as imperfeições do ambiente. Por isso, a partir daqui, Paulo ele começa a nos exortar a respeito dos pecados que nos atraem para nos desviar da caminhada com Deus. Então ele vai mostrar, a luz é que deve iluminar vocês, para que vocês, por causa das trevas, não sejam desviados do caminho. E aí ele aponta diretamente aqui
para dois grupos de pecados que infelizmente caímos tanto. Aqueles pecados relacionados ao sexo e aqueles pecados relacionados à língua. Se você observar, talvez aí estejam as duas maiores tentações, as duas maiores quedas da humanidade. A questão do sexo, as questões relacionadas ao sexo e as questões relacionadas às nossas falas. E aí envolve todas as coisas, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, tanto um tipo de pecado como o outro estão relacionados às nossas sensações. Isso aqui é muito importante no texto. A gente tem que lembrar que o nosso coração é enganoso e às vezes nós achamos que aquilo que é tão bom para nós não é pecado para Deus. Existe uma tendência natural no meu coração, no seu coração, de nos conformarmos com o passar do tempo com o nosso próprio pecado. Isso é da natureza humana. Então a gente peca, e a gente chega num determinado ponto em que nós começamos a nos acomodar. E aquilo que nos parecia, num primeiro momento, horroroso, já não é tanto mais assim. E para contribuir negativamente nesse sentido, nós temos o mundo, que vem nos mostrando que o importante é ser feliz, o importante é você curtir a vida, não é? O importante é que você tenha prazer, o importante é que você fale o que você pensa. Não é assim que o mundo diz? De uma maneira ou de outra, esse tipo de doutrina do mundo está entrando na nossa mente e no nosso coração, e aí isso está movendo as nossas sensações. Então, o que tem de problema eu experimentar uma coisa diferente? Então, onde é que está o problema de eu falar mesmo o que eu penso? Gostou, gostou, não gostou, como dizia minha mãe, gostou, gostou, não gostou, coma menos, não é? Então, não importa. Percebe? Então, Paulo está nos ensinando a tomar cuidado exatamente com isso. Cuidado com as sensações do seu coração, ele te engana. Você já tomou decisões baseadas nas suas sensações, em cima daquilo que dá prazer para você, e satisfação em você, e não nos fatos? Já, eu tenho certeza que você já tomou decisões assim, não é? Eu me lembro uma vez de um pastor, amigo meu, que ele me contou, né, que ele estava aconselhando um casal que estava, uma pessoa que estava determinado em separar-se, e aí ele disse para ele o seguinte: tá, todas as razões que você colocou para mim, elas são muito plausíveis para um divórcio. São mesmo. As coisas que você colocou aqui, elas são plausíveis para um divórcio, não é? Olhando do aspecto de tudo que você está passando. Agora eu queria convidar você a parar para refletir só um pouquinho. Eu queria que você pensasse, vamos pensar daqui 5 anos. Como você estará daqui 5 anos? E aí ele começou a colocar uma série de questões que envolveriam a vida dessa pessoa se ela levasse o seu divórcio adiante. O que aquele pastor, meu amigo, na verdade ele era o meu pastor na época, ele estava me contando sobre isso, eu era seminarista, e aí ele estava me contando essa experiência. Isso eu guardei na minha mente, no meu coração, quando ele me disse. Que ele estava fazendo, Elias, eu estava dizendo para ele o seguinte: as pessoas estão querendo viver o momento, mas seria bom você dar uma pensada lá na frente. Como é que vai ser lá? Agora está tudo bem, eu estou entendendo, você está numa vibe de paixão, tal, mas eu queria que você olhasse depois. Como é que isso vai estar lá na frente? O nosso coração é enganoso. Esse é o problema das sensações. Será que os nossos sentimentos são confiáveis? Essa é a questão que você precisa colocar em pensamento aí. É possível que alguma coisa pareça bem correta, quando na verdade ela é totalmente errada? Sim, é possível. A gente está vivendo num mundo assim, que nos ludibria muitas vezes, a gente é enganado, nós somos ludibriados. Então, por vezes, eu passo por isso, eu sei que você também passa, por coisas que acontecem e eu fico pensando, cara, será que isso é uma coisa certa? Será que isso é de Deus? Às vezes eu vejo algo, eu assisto algo, eu converso, eu escuto uma fala e fico tentando medir, dizer, cara, será que eu posso fazer isso como cristão? E como pastor? E se alguém me perguntar sobre isso? Eu não sei ainda como responder. Sabe por quê? Justamente por causa disso. Porque muitas vezes tem coisas que para nós parecem corretas, quando na verdade elas contrariam o que a palavra de Deus ensina. Então Paulo está tentando nos ensinar aqui, ou nos levando a compreender, que essa vida cristã precisa ser uma coisa apurada. Precisamos tomar cuidado. Os nossos sentimentos nos enganam. Como a nova sociedade de Deus que somos, nós devemos adotar padrões novos.
E porque a gente se despojou, lembra disso lá numa outra mensagem? Da velha vida, e agora nós nos revestimos de uma nova vida, nós devemos usar as roupas apropriadas, né? Naquele outro texto de Efésios mais para trás, que a gente viu lá no capítulo 4. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, por isso que Paulo foca muito nessa questão da sexualidade, que é uma grande batalha para todos nós. É uma batalha de todos os dias. E também o problema da nossa língua, da nossa fala, que nós somos rápidos para criticar, para julgar, para fofocar, não é? Para murmurar, para blasfemar. Nós somos velozes para fazer isso. Então, Paulo está dizendo, cuidado com as suas sensações, não tire conclusões precipitadas, não siga os seus próprios impulsos, muito cuidado. Isso pode levar você à ruína, isso pode estragar um relacionamento, isso pode arruinar um casamento, isso pode arruinar uma boa amizade, não é? A primeira fala minha com relação ao sexo, a segunda com relação às conversas, não é? Às vezes, por uma palavra, eu posso perder a amizade tão querida de alguém. As palavras tolas podem trazer um grave problema para uma comunidade de fé, uma igreja. Então, é isso que Paulo está nos alertando. Há duas advertências aqui ainda muito importantes que eu queria partilhar com vocês. A primeira delas é que é sobre as obras infrutíferas das trevas. Paulo vai dizer nos versículos 5 a 7, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Paulo é taxativo aqui. A gente precisa se abster, nós precisamos nos abster da imoralidade. É isso que ele diz, porque o nosso corpo foi criado por Deus, ele é unido a Cristo e é a habitação do Espírito Santo. Então Paulo está nos dando um alerta muito importante. Também precisamos cuidar aqui sobre o engano dos falsos mestres, que tentam silenciar a voz de Deus. É isso que eles fazem. Porque os falsos mestres estão ensinando, doutrinando. E quando eles fazem isso de maneira falsa, de certa forma o objetivo deles é silenciar a voz de Deus que fala ao nosso coração. E aí você começa a dizer assim, eu acho que isso não está na Bíblia, mas o que aquele homem disse é poderoso. Então eu vou seguir por esse caminho. Porque as pessoas estão sendo enganadas por falsos mestres. Paulo também fala aí no texto sobre a ira de Deus, não é? A ira de Deus que vem sobre os que vivem na desobediência. O que ele está dizendo aqui? Isso aqui são aquelas pessoas que conhecem a lei de Deus e deliberadamente desobedecem. Eles sabem o que é o certo, mas eles fazem errado e fazem mesmo. E eles fazem porque querem fazer assim. É sobre esses que permanece a ira de Deus. Então veja que Paulo, ele não está nos proibindo de conviver com as pessoas, porque numa primeira olhada nesse versículo, você vai parecer que é isso, né? Ele está dizendo assim, olha, portanto, não participem com eles dessas coisas, não é? A primeira olhada que a gente dá para o texto, a gente tem a sensação de que a gente não pode nem ser amigo das pessoas, não é isso. Se nós agirmos assim, nós estamos indo em descompasso com exatamente aquilo que nós estamos com a palavra de Deus e com aquilo que estamos implantando como visão para a nossa própria igreja, não é? Agora, o que ele está dizendo aqui é que nós não podemos ser parceiros do pecado com essas pessoas. Eu disse, acho que na mensagem anterior que preguei, de que nós devemos sim caminhar com as pessoas, mas existem direções que as pessoas tomam e que nós vamos, há um momento que você vai dizer o seguinte, não, esse caminho eu não vou, isso eu não vou fazer. Há um momento que você vai dizer isso. As pessoas estão vivendo a sua vida da maneira como querem, e a gente pode caminhar com as pessoas, ajudar, ser amigos das pessoas, mas elas vão fazer coisas, tomar atitudes, falar coisas, entrar em lugares que você vai dizer assim, aqui não, esse é o meu limite com você. A partir daqui eu não faço, sabe por quê? Porque eu sirvo a Jesus, eu sou de Cristo, e eu sigo a palavra de Deus, e essas coisas não fazem parte da minha vida. Esse é o momento do seu testemunho para essas pessoas. Bom, a segunda coisa que eu acho que é muito importante aqui é exatamente o extremo contrário da primeira. Aqui as obras infrutíferas das trevas. E depois, agora, Paulo vai falar sobre as obras frutíferas da luz. Ele diz aqui nos versículos 8 a 14, porque outrora vocês eram trevas,
mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que elas fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Bom, Paulo está dizendo aqui que antes nós éramos trevas, mas agora somos luz. Então devemos viver de acordo com o que somos. O que somos? Trevas ou luz? Somos luz. Então devemos viver de acordo com o que somos. Luz. O que é a luz? A luz é algo que purifica, que ilumina, que aquece, que aponta a direção, avisa sobre os perigos. A luz produz vida. Não é? Quando uma mulher vai ter um bebê, ela vai dar à luz, percebe? Então, como a figura da luz, ela tem um significado fantástico na palavra. Portanto, nós não devemos ser cúmplices daquilo que acontece nas trevas. Pelo contrário, nós devemos, e é por isso a ideia de expor a luz, nós devemos reprovar e desmascarar as obras das trevas e trazê-las para que sejam vistas por meio da luz. Agora, tome cuidado, isso aqui, esse texto não é uma licença para você fazer um show de horrores, né? O super santo, vamos expor aqui a caça às bruxas, né? Vamos expor aqui os pecadores e vamos envergonhá-los na frente de todo mundo. Como a igreja já fez muito isso ao longo da sua história. Não é isso que Paulo, eu tenho certeza que não é isso que Paulo está dizendo. O que eu creio que Paulo está dizendo é o seguinte: você deve confrontar o pecado, você deve irar-se mesmo contra o pecado, ter uma postura de firmeza, de acordo com aquilo que você crê, não é? É aquilo que eu sempre digo, quando alguém perguntar, diz assim: sim, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, eu sirvo a Jesus, eu sou membro da igreja tal. No meu caso, ainda digo assim: eu sou pastor da igreja, não é? E às vezes as pessoas até regalam o olho: você é pastor, cara? Eu sou pastor da minha igreja, não é? Então faça isso com alegria no seu coração, porque quando você está dizendo isso, na mesma medida em que você diz isso, você já está dizendo assim: olha, eu sou contra as coisas que este mundo oferece. Você não vai ser perfeito, você vai errar ao longo da jornada, você também vai pecar, mas a sua convicção, o servir a Deus, o dedicar a sua vida a Deus, isso vai fazer toda a diferença. A confrontação com o pecado, amando as pessoas, mas confrontando o seu pecado, é trazer a luz, é trazer as trevas para que a luz possa iluminar e os pecados sejam dissipados. Há uma outra versão do versículo 12, que está escrito assim, olha: pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas, não é? Então são pecados horríveis, há coisas que acontecem que a gente teria até vergonha de dizer. É como muitas vezes situações que acontecem de pecado, e aí você tem que confrontar. Você pensa que é fácil para mim, como pastor, sentar à frente da pessoa que cometeu algum tipo de pecado, e que cabe a mim aconselhar, confrontar e dizer para ele assim: querido, querida, isso que você está fazendo, né, essa situação que aconteceu, isso aqui é uma transgressão contra Deus. Você acha que é fácil fazer isso? Não é fácil. E se você vai fazer isso com alguém também, confrontar no seu pecado, isso não é uma coisa fácil. É uma situação difícil, é um dia que você marca uma conversa, às vezes a pessoa já vem armada, ou às vezes a pessoa já vem meio receosa, não é? E você tem que confrontar, e quando você sabe que aquilo é verdade, e a pessoa diz: não, eu não fiz isso, e você tem as provas, e você vai dizer: olha, isso aconteceu, olha aqui, né, eu tenho essa informação, tenho este outro irmão aqui, olha, está vendo? Ele tem conhecimento, ele foi envolvido nessa situação, e a pessoa diz: não, ou quando ela diz o seguinte: eu não penso assim, como já ouvi algumas vezes, eu acho que não. Eu acho que se as pessoas estão agindo assim, é porque elas que não têm maturidade espiritual, tá certo? Mas eu acho que está tudo bem, não é? E aí você chega com a confrontação da palavra, mas é isso que Paulo está dizendo. É a esse desafio que nós somos chamados. Nós somos das trevas ou somos da luz? E aí Paulo diz: se vocês são da luz, então usem a luz, exponham as trevas, né? Dissipem as trevas com a luz e exponham para que as pessoas sejam curadas.
Então aqui eu volto a dizer, aqui não é caça às bruxas, você não vai ver pessoas sendo expostas aqui nessa igreja, você não vai ver pessoas sendo envergonhadas, mas elas serão, no privado, seja como for, dentro de cada circunstância, elas serão confrontadas, né, o público no público, o privado no privado, mas as pessoas serão confrontadas para que elas sejam amadas e acolhidas. E é o nosso alerta para dizer, querido, querida, você está indo na direção errada. Nós não queremos isso para você, nós queremos que você caminhe conosco, nós queremos que você fique bem com o Senhor, na sua vida com Deus, na sua relação com Deus. Tenho certeza de que essa é a igreja que Deus quer que nós venhamos a construir. Amém? O pecado não pode ficar oculto diante da luz. É por isso que no versículo 14, Paulo faz uma referência de Isaías capítulo 60, versículo 1, né? Esse desperta tu que dormes, né? E a argumentação de Paulo aqui, mais uma vez, é a de que Cristo, assim como Cristo levantou dos mortos como a luz do mundo, nós também devemos agora despertar e ver o mundo e a miséria sob a luz de Cristo. E aí, vendo aquilo, nós seguirmos os ensinamentos de Cristo para sermos os agentes de transformação neste mundo. Acredito que seja esse o significado do texto, desperta tu que dormes, né? Levanta-te de dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Imagino que seja isso que Paulo está falando, trazendo essa comparação de Isaías capítulo 60. A outra coisa que está inserida no texto aqui, que eu quero partilhar com você, é sobre andar em sabedoria. E a gente pode dividir a sabedoria apresentada pelo texto em 4 sentenças objetivas que eu coloquei aqui para o seu entendimento. Primeiro, a vida é curta. Segundo, os dias são maus. Terceiro, Deus nos deu uma mente para pensar. E quarto, Deus tem um plano para a nossa vida. Se você quiser um resumo dos versículos 15, 16 e 17, eu acredito que seja isso. Essa é a proposta de sabedoria. E é interessante essa parte do texto, que parece muito com Provérbios, né, o jeito que Paulo escreve agora aqui. A proposta me parece meio que isso mesmo, para o nosso entendimento. E ainda há 2 lições que nós podemos aprender aqui sobre como andar em sabedoria. Então veja só, a primeira delas é, pessoas sábias tiram maior proveito do seu tempo. Ele diz no 15:16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. As pessoas sábias, elas não perdem a oportunidade, elas não perdem oportunidades, porque elas sabem que os dias são maus e por isso as dificuldades, mais cedo ou mais tarde, chegarão. Elas não são iludidas. A gente não pode viver num conto de fadas, a gente não pode ser iludido. Não, agora que eu aceitei Jesus, agora que eu estou vivendo uma vida cristã, né, fazendo devocional todo dia, orando, fazendo jejum e tal, agora tudo vai caminhar bem. Não, as pessoas não vivem iludidas assim. Elas sabem que momentos difíceis vão acontecer. Pessoas sábias, elas sabem que momentos difíceis vão acontecer. A característica do nosso século é gastar mais e mais tempo sem trazer benefício para o que vem de Deus. É assim que o nosso mundo vive. Satanás, ele tenta pressionar a gente para que, pela falta de tempo, a gente não pense nos valores reais. Então, hoje a gente vive num mundo de muitas oportunidades. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa nesse mundo, gente. Tem demais. Vocês já viram o tanto de streamings que tem? De canais, não é? Sei lá, de lugar para você assistir. Tem Netflix, tem Starplay, tem Amazon, tem TV aberta, tem muita coisa. Você pode fuçar na internet, Google Play, sei lá, tem muita coisa para você. Aí nós temos Instagram, Facebook, um monte de coisa, WhatsApp, não é? E aí a gente tem lugares para ir, shoppings para conhecer, lugares para passear, coisas para conhecer, lugares para comer, meu Deus, é uma infinidade de lugares. E eu não estou dizendo que nenhuma dessas coisas são ruins, é óbvio que não, e você sabe que eu não estou dizendo isso. Mas a questão é que tem muita coisa. E se nós não tomarmos cuidado, todas essas coisas vão tomar o nosso tempo. E Satanás fica muito feliz com isso. Ele não é o dono dessas coisas, ele não é. Satanás não criou o Facebook, não é? Satanás não criou o WhatsApp, o Instagram, né? Ele não é o dono das redes sociais. Nós é que precisamos ter controle. Quem é que controla a nossa vida? É isso que é a pergunta que nós temos que nos fazer, não é? Então, ele não criou o Netflix, né? Não é ele que fez essas coisas.
mas nós é que temos que ter sabedoria. O que eu estou dizendo é que essas coisas todas deste mundo podem fazer com que o nosso foco se desvie e nós venhamos dar muito pouco tempo para a nossa relação com Deus. Deus deseja que nós resgatemos as horas para Ele. Então o cristão deve ser sábio, usar o seu tempo, como pode usar o seu dinheiro, a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua mente, para retirar de Satanás o tempo. É isso. Eu creio que seja essa a proposta. Há uma outra coisa que eu queria partilhar ainda aqui com você, que é a seguinte, de que pessoas sábias compreendem a vontade de Deus. Versículo 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Está vendo? Isso é sabedoria. Hoje pela manhã eu pregava uma mensagem sobre amor e compaixão, numa cura do leproso que Jesus operou, e aí eu falava justamente sobre isso. Como é que você sabe a vontade de Deus? Eu dizia o seguinte, todo mundo sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não preciso nem pedir que alguém levante a mão. Alguém pensa o contrário disso? Eu tenho certeza que todo mundo sabe que a vontade de Deus é o melhor para nós. A questão nossa não é essa. A questão nossa é se nós aprendemos a discernir a vontade de Deus. E como nós fazemos isso? Numa vida de intimidade com Ele, não é? Então, enquanto mais íntimos de Deus, mais nós entenderemos a sua vontade. A gente precisa lembrar que o próprio Jesus orou lá em Lucas 22, 42, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu acho isso aqui interessante demais, sabe por quê? Porque é o Jesus que está falando. E às vezes a gente quer fazer tudo à nossa maneira, não é? E Jesus diz, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ou Mateus capítulo 6, versículo 10, quando ele diz, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É Jesus que está falando isso. E nós queremos fazer as coisas à nossa própria maneira. Então nada é mais importante na vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus. Existe um missionário, o nome dele é Ashbel Green Simelton. Ele viveu apenas 34 anos da sua vida, mas foi tempo suficiente para que ele trouxesse a igreja presbiteriana para o Brasil. Na sua viagem para cá, missionária, ele fundou a igreja presbiteriana no nosso país. E uma frase dele ficou muito famosa, e hoje muita gente usa essa frase, e confesso que nem eu sabia que essa frase era dele. Ao estudar para preparar essa mensagem, li um texto que falava sobre isso, e ele disse uma frase que você já deve ter ouvido. O lugar mais seguro para um homem é estar no centro da vontade de Deus. Já ouviu essa frase? Já deve ter ouvido em alguma pregação por aí, alguém dizer, qual é o melhor lugar para estar? No centro da vontade de Deus, né? Essa frase nas suas variações. Você já deve ter ouvido. Foi ele quem disse isso. Um homem que viveu apenas 34 anos. 34 anos, gente. Pensa bem. Mas a sua vida foi uma vida cheia de propósito e significado. Não é? Trouxe uma igreja que se espalhou por todo o Brasil, como já estava em seu país. Então, é assim que nós devemos pensar. Mas talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, tudo que você falou é realmente incrível, tudo isso é maravilhoso, e eu gostaria muito de viver tudo isso. Mas isso é tão difícil. E eu digo a você, categoricamente, sim, é muito difícil. Não é fácil viver todo este padrão que Paulo está nos convidando a viver, ou nos desafiando a viver. Eu acho que é por isso então que ele escreve os versículos 18 a 21. Nós só vamos conseguir isso se nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Ele diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então Paulo encerra aqui todo o assunto da caminhada cristã com a importância fundamental de uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós não tivermos uma vida cheia do Espírito, na plenitude do Espírito, essa jornada será muito difícil. Então nessa carta Paulo já tinha falado que nós fomos selados com o Espírito Santo, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, e agora ele está exortando mesmo a que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, seria impossível a gente exagerar a importância que o Espírito Santo exerce na nossa vida. Nossa, você está muito cheião do Espírito Santo. Não tem, não é? Isso não tem limite. Enquanto mais pudermos ser cheios do Espírito Santo,
melhor será a nossa vida, a nossa relação com Deus, o nosso entendimento daquilo que é de fato a vontade de Deus para nós. Entretanto, é possível você ter nascido do Espírito, é possível você ser batizado no Espírito Santo, habitado, selado pelo Espírito Santo e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito Santo, sabia? Interessante que há um momento no livro de Atos em que os apóstolos oraram num ambiente onde havia gentios que haviam compreendido o Evangelho de Cristo há algum tempo atrás, e num tempo de adoração, num culto, numa celebração, numa casa, o texto diz que eles foram cheios do Espírito. Percebe como é isso? Essa questão da plenitude do Espírito, algo estava acontecendo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Billy Graham, né, o grande pregador, missionário, conferencista, evangelista, Billy Graham, ele escreveu um livro chamado O Espírito Santo, e ele diz nesse livro o seguinte: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Portanto, se você não for cheio do Espírito Santo, você ainda não chegou naquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Você deve buscar isso incessantemente em sua vida. E aqui eu quero fazer um parênteses para dizer o seguinte: isso aqui não estou falando aqui de dons espetaculares, pode ser também, mas isso vai ser uma consequência. Eu aqui não estou falando de uma postura de santo, não é isso. O que eu estou falando aqui é de uma busca do Senhor. Então você vai dizer: pastor, e como faz isso? Bom, você vai ter que usar todas as armas da fé aqui. A leitura da Bíblia, uma vida devocional, um autoexame, as conversas sadias com pessoas cristãs, a busca de experiência com Deus, abrir o seu coração para que Deus fale, antes refrear a sua própria língua, conter os seus próprios impulsos, não confiar nas suas próprias emoções. Tem muita coisa embutida aqui, né, gente? Então é a isso que Deus está nos chamando, é isso que Deus está nos convocando a viver, é essa experiência para a qual Deus está nos chamando. Eu acredito que esse seja o caminho para ser cheio do Espírito Santo, esse seja o caminho para a plenitude do Espírito Santo. Então, se você acha que, e esse é o meu pensamento, tá bom? Se você acha que você ir num culto espetacular, numa noite extraordinária, você vai ser cheio do Espírito Santo, eu não acho. Eu não acho, porque eu acredito que isso está relacionado, porque senão não estaria aqui nesse capítulo, não está relacionado à caminhada, eu acredito que isso está relacionado à caminhada cristã, entende? Porque Paulo falou disso, você deve andar na luz, andar no amor, andar na sabedoria. Como você vai conseguir fazer isso? Essas coisas vão te conduzir, e isso vai levar você a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então você não pode imaginar, e essa é a minha visão, que você vai chegar aqui num culto, vai ouvir uma mensagem como essa, e você vai sair daqui levitando. Não é isso, não acho que seja isso. Não é possível, não tem como ser assim tão instantâneo. Isso é uma caminhada com Deus, isso é um relacionamento com Deus em meio às circunstâncias. E aí, cheio do Espírito Santo, coisas ruins vão acontecer. É só você olhar a vida dos apóstolos, homens cheios do Espírito Santo. E enfrentaram momentos difíceis, estavam cheios do Espírito Santo, sendo torturados, aprisionados, não estavam flutuando, não estavam cantando com toda a força, as suas vozes estavam enfraquecidas pelas dores das chibatadas, não é? Não estavam levitando, não estavam profetizando, não estavam falando em línguas, não estavam indo a todos os cultos porque estavam aprisionados, mas estavam cheios do Espírito Santo. Por quê? Por causa de momentos? Não, por causa de uma caminhada. Eu acredito assim, é assim que penso. Eu acho que essa é a busca para a qual essa é a busca que Deus quer que nós façamos. Paulo diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas nos enchermos do Espírito. Acredito que este momento do texto é uma comparação que Paulo está fazendo. Então, embora o texto aqui, o vinho, ele tenha sido usado no texto apenas para traçar um paralelo com a plenitude do Espírito Santo e aquilo que ele proporciona no nosso interior, eu acredito que é isso que Paulo quis nos mostrar. Olha, o vinho muda você, a bebida te embriaga, o álcool faz com que você saia de si. Paulo, então, ele usa isso como um comparativo para mostrar que, para nos fazer um paralelo disso com a intervenção do Espírito Santo na nossa vida.
Agora, eu queria então aqui abrir um parêntese para a seguinte questão, que é a grande questão que ronda aqui as nossas mentes. Embriaguez ou enchimento do Espírito Santo? Bom, a resposta é muito clara para todos nós. Mas, enquanto preparava essa mensagem, eu li um texto escrito por um teólogo chamado William MacDonald, e eu queria colocar para que vocês vissem. Eu achei a posição dele muito boa, principalmente porque ele aponta, e eu apenas deixei os textos aqui, alguns textos bíblicos para o nosso entendimento. Veja o que ele diz. As Escrituras não condenam o uso do vinho, mas condenam o seu abuso. O uso do vinho como medicinal é recomendado. Jesus, e aí estão os textos, né? Jesus transformou a água em vinho para ser consumido numa festa de casamento. Mas o uso do vinho se torna abuso sob certas circunstâncias. Primeiro, o uso do vinho torna-se abuso quando descamba para o excesso. Minha pergunta é, você tem controle total? Segundo, todo mundo acha que tem, né? Segundo, o uso do vinho torna-se abuso quando o indivíduo passa a ser dominado por ele. Terceiro, o uso do vinho torna-se abuso quando ofende a consciência de outro crente. O que você quer fazer? Você quer escandalizar o seu irmão? Quarto, o uso do vinho torna-se abuso quando fere o testemunho cristão na comunidade e, portanto, não glorifica a Deus. Na presença de quem? Quem está com você? Onde você está? O que você está fazendo? Numa boa, você pode aproveitar aquele momento ali para dar o seu testemunho de fé? Quinto, o uso do vinho torna-se abuso quando há alguma dúvida na mente do cristão sobre esta prática. Então, eu só faço esse parênteses aqui para dizer o seguinte: eu não vou julgar a sua ação. Eu não vou impor a você uma regra, não é? Nós não somos esse tipo de igreja. Mas eu acho que as propostas do William MacDonald, se você é alguém que quer caminhar com Deus, se você é alguém que foi remido pelo sangue de Cristo, se você é uma pessoa que realmente quer ser cheio do Espírito Santo, você vai saber fazer o seu juízo de valor. E você vai saber como você deve fazer. Você não vai precisar perguntar para mim o que você deve fazer. Você não vai precisar ficar sondando por aí, especulando por aí. Eu acho que essas coisas, essas informações são suficientes para que nós possamos refletir. E aqui o texto obviamente fala do vinho dentro do seu contexto, mas você obviamente pode elastecer essa linha de pensamento, é claro. Paulo então ele aponta agora 4 benefícios que nós temos quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Eu quero mostrar isso para você aqui. Olha só, ele diz assim: em primeiro lugar, ele aponta para a comunhão que nos aproxima apesar de nossas diferenças. Nós somos unidos por um mesmo sangue e um só propósito. Ele diz, falando entre si com salmos. Depois ele fala da adoração, voltada para o trono de Cristo, tirando o homem do foco e exaltando unicamente ao Senhor. Porque ele diz, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Não é um exibicionismo. É óbvio que a gente tem que fazer o nosso melhor, o melhor que pudermos. Para pregar, para ensinar, para tocar, para cantar, tem que ser o melhor que pudermos. Enquanto melhor, melhor será. Quanto mais profissional, quanto mais técnico, quanto mais dedicado, melhor será. Não é? A gente tem o coral tem melhorado a cada dia, a cada apresentação, nós vemos o crescimento do nosso coral, não é? Em técnica vocal, em apresentação, o pessoal tem recebido muitos elogios. Então a gente não pode, nada disso, é exatamente esse o caminho, é daí para mais. É daí para mais. Essa é a proposta, esse é o caminho. Por quê? Porque nós estamos fazendo para Deus. E esse é o melhor? Bom, eu posso ainda dar mais. Eu posso dar o melhor, mais do que isso. Eu posso me preparar mais para pregar? Eu posso, eu preciso fazer isso. Cada dia mais, estudar mais. Para a glória de Deus. Porque é o que está no texto. A gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a sujeição, que acontece de forma espontânea, uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Todas essas coisas são promovidas quando nós estamos plenos do Espírito Santo de Deus. Aqui vou dar um spoiler da minha pregação de domingo. É por isso que Paulo termina falando sobre a sujeição no 21, e aí ele vai linkar agora com a família. Maridos, esposas, filhos, pais.
Empregados, empregadores. A sujeição aqui. Então Paulo vai falar alguma coisa, ele já está linkando essa questão da espiritualidade, da vida cheia, plena do Espírito Santo de Deus. A verdade é que nós temos a tendência de ver a transgressão apenas na embriaguez e não na falta da plenitude do Espírito Santo. Eu acho que se a gente focar na plenitude do Espírito Santo, a gente vai ter resposta para a primeira. O sentido não é o quanto mais do Espírito nós temos, e isso aqui é importante, mas o quanto mais o Espírito tem de nós. Não é? Então, a plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. A gente foi selado de uma vez por todas, mas nós temos necessidade diária de enchimento na caminhada da vida cristã. Então, por favor, não venha me perguntar coisas, não é que você, como um cristão de caminhada aí, já poderia dizer o seguinte: o que Deus deseja para a minha vida? Como eu vou abençoar a minha comunidade? Como eu posso servir ao reino de Deus? Como a minha vida pode ser um testemunho vivo? Se você for uma pessoa que busca a plenitude do Espírito Santo, Deus vai dar essas respostas a você. Eu quero concluir essa mensagem dizendo algumas palavras finais. Imitar a Deus é algo que afeta muitas áreas da nossa vida. Os padrões de amor, luz, sabedoria que descrevem em parte esse caráter santo e perfeito de Deus, não são características que nós somos capazes assim de reproduzir com exatidão, porque a gente é imperfeito. A gente só pode imitar. Então, como seres humanos, a gente carrega conosco a imagem de Deus. Como crentes em Jesus, nós procuramos viver de acordo com o padrão de Jesus. Ele nos convidou a viver dessa maneira e Ele prometeu a ajuda necessária para que isso aconteça. Nós não estamos sós para que essas coisas aconteçam. E aí o progresso na caminhada cristã vai revelar uma presença muito maior de amor, de luz e de sabedoria nas nossas vidas. A minha palavra a você é: busque estar cheio do Espírito Santo. Só assim a caminhada com Deus vai ser vitoriosa, mesmo no meio dos enfrentamentos dessa jornada tão árdua. Essa não é uma palavra minha, essa é uma palavra de Jesus. Foi Ele que prometeu. Ele disse assim, quando Ele estava aqui no mundo ainda, Ele disse que enviaria o Espírito Santo. E ao enviar o Espírito Santo, havia uma promessa embutida. Ele dizia: mas quando o Espírito da verdade vier, olha a caminhada aí, Ele os guiará a toda a verdade. Amém? Quero convidar a equipe de louvor à frente. Nós vamos cantar ao Senhor, declarar a Ele a nossa adoração e o nosso louvor nesse momento, dedicando a Ele a nossa vida. E eu quero convidar você, desafiar você a buscar ao Senhor com todo o seu coração, buscar estar cheio do Espírito Santo. Isso não é uma coisa que vai acontecer quando você sair daqui, não. Isso é uma coisa que vai acontecer quando você tomar a decisão inegociável de caminhar com Deus na sua vida. E aí, gradativamente, você vai ser cheio do Espírito Santo. E isso também não vai isentar você de lutas, de batalhas e às vezes até de algumas baixas, de algumas derrotas. Mas o Senhor estará com você. E você terá a plena convicção disso, porque você está na busca, na caminhada da plenitude do Espírito Santo com toda a sabedoria. Vamos ficar em pé? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que fala conosco. Nós possamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Que possamos estar cheios do Espírito Santo, com toda a sabedoria, andando no amor, na luz. Nos ajuda, Senhor, a deflagrar o mal. Nos ajuda a expelir o pecado da nossa vida. E nos ajuda a viver debaixo da fé e da proteção do Senhor. Ó Pai, nós precisamos que o Senhor nos abençoe. O Senhor é a cura para as nossas almas. O Senhor é a restauração para os nossos corações. Nós precisamos de Ti para que coisas extraordinárias aconteçam no nosso interior. Trabalha em nós, Pai. Usa-nos para Te servir. Em nome de Jesus.